Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E o São Paulo Futebol Clube passa uma vergonha histórica no Morumbi, onde o técnico do time parece sabotar o elenco e onde a diretoria do São Paulo parece sabotar o clube enquanto instituição ao manter esse fracasso ideológico, esse fracasso prático, esse fracasso de treino, esse fracasso evolutivo, esse fracasso de uma maneira geral, uma contramão realmente do futebol, e o que o Zubeldia representa para o São Paulo hoje é tudo que nós não precisamos ver mais, né? Então agora muita gente já cravando a demissão dele, cravando a demissão, que eu acho que é uma coisa assim, não precisa nem pedir, né? Chega aqui, demita esse cara, bobagem total. Ele já tem que ser demitido assim, não é porque nós aqui estamos pedindo, é porque nós estamos torcendo por um time que tem uma diretoria de futebol que, em tese, zela por nós. Em tese, eles representam a gente ali. Júlio Casares, Carlos Belmonte, Muricy Ramalho. Nós não temos o poder de fazer nada além de torcer, criticar, implorar aqui por algo melhor. E quando a diretoria do São Paulo mantém o Zubeldia no cargo, a cada minuto que mantém, a cada minuto que vai insistindo, nada mudou, Zubeldia é mantido no cargo, diretoria confia, diretoria interpreta, diretoria estuda, diretoria sabe, monte de besteira. Temos que agora implorar para alguma coisa mudar. Como é que o São Paulino pode fazer algumas mudanças? Como, por exemplo, o lixo que tem jogado o Caleri hoje. Respeito o Caleri. Tô respeitando, estou falando do futebol dele. O futebol dele não tem o menor respeito pelo futebol que ele protagoniza hoje. O futebol que o Luciano entrega hoje eu não tenho o menor respeito. Mas quando um técnico auto-sabota o time, ao tirar o Ferreirinha e vem com uma mentira deslavada na coletiva de imprensa falando que não tinha opções de ponta, isso aqui não vai passar batido. Vamos avançar com esse vídeo aqui. Então, olha nos meus olhos aqui. Se você quiser chegar num likeão aí, vai ser uma moral que eu estou te pedindo. Se você quiser também, né? Um like aqui dá uma força, porque, poxa, não dá mais, né? Sinceramente, não dá mais para esperar nada desse técnico aí, nem dessa diretoria que mantém o que está de ruim. O que há de pior no São Paulo é o que é mantido por alguém que aparentemente luta contra a gente. Então, um like pra me dar a moral e se inscreva também aqui no canal, né? Não! Se inscreve aí, chega junto comigo, vamos lá. O São Paulo não é isso aí que nós estamos vendo. O São Paulo é muito maior. O São Paulo troca esse técnico aí, eu vou falar de boa, juro pra vocês. Troca esse técnico aí, desse maluco aí, que não era nem pra ter, não sei nada de veio, que buraco que veio esse cara, nem pra que buraco que vai quando for embora do São Paulo, mas simplesmente ele não vai assumir um time da Europa. Ele vai voltar pro Belgrano da vida aí, pro Alavés da vida, pro Lanús da vida, que é o lugar dele, porque ele é desse tamanho, microscópico como técnico, não tem o menor repertório. Então vamos lá. Quando o técnico do São Paulo ontem, ele tira o Zubeldia, né? Luiz Zubeldia. Quando ele tira o Ferreirinha, que é uma coisa assim, talvez a pior substituição da história do São Paulo, eu dou razão pra ele no lance de poder quebrar. Ele nunca se preocupou com isso no Paulista, né? Então começa aqui. Ô Zubeldia, eu sei que você não foi perguntado sobre isso, mas você tinha a preocupação de quebrar o Ferreirinha, porque você já perdeu o Luiz Gustavo, Pablo Maia, Lucas Moura e Oscar. Beleza, então. Concordo. Mas você se preocupou com isso, colocando o Lucas Moura e Oscar exaustivamente no Campeonato Paulista? E também quando o São Paulo já estava classificado, exemplos de Ponte Preta e São Bernardo? E outra pergunta, já que você estava preocupado com o Ferreirinha, você não estava preocupado com o Caleri, que também tem um histórico grande de lesões? Você não estava preocupado com o Luciano? Esses daí não tem problema, você só tirou o Ferreirinha, que por coincidência tinha feito 2 gols ontem? Então é assim, conta pra quem você quiser as suas histórias, as suas falácias, aí você conte pra quem você quiser, mas não pra mim, tá? Aqui nesse canal nós estamos acompanhando o detalhe do São Paulo. Então contar aqui que o São Paulo não tinha ponta, o São Paulo não tinha o ponta, faltou no elenco, como algumas pessoas estão tentando colocar aí, que o São Paulo tem elenco curto, o São Paulo tem elenco reduzido. Gente, não caia nessa. Eu dificilmente venho aqui e falo, torcedores, torçam assim. Impossível falar isso, né? Não veja por esse lado, veja por esse. Torça assim, é assim que o torcedor tem que torcer. O torcedor tem que criticar, o torcedor tem que apoiar. Eu não fico aqui, a regra é assim pra torcer. Muito pelo contrário. Eu gosto que cada um torça como
quiser mesmo. Isso é o que eu mais gosto. Então jamais eu vou pedir pra torcer desse jeito. Agora, quando te disserem que o elenco é reduzido, não caia nessa. Não caia nessa. O elenco do São Paulo, ele hoje não usa os jovens da base, é um elenco envelhecido, porque a mentalidade do técnico do São Paulo, a mentalidade dele é que o jogador da base não pode ser colocado para decidir jogo. Não podemos ir buscar resultado com o jogador da base. Logo, o elenco é envelhecido. Foi caminhando para o elenco do São Paulo ser envelhecido, porque o técnico não usa. Então não me fale de elenco envelhecido nunca mais, técnico do São Paulo. E quando falar de faltou ponta, elenco reduzido, vamos lá aí, vai. 5 milhões de reais no Wellington Rato, que tinha sido importante para o São Paulo, assim como o Caleri, que vocês querem que eu defenda aqui, alguns de vocês. O que o Luciano fez mais que o Rato pelo São Paulo? O Luciano, que era banco no título paulista do Crespo e banco no título da Copa do Brasil com o Dorival, o Rato jogava na Copa do Brasil e fez golaço contra o Corinthians, por exemplo, e nós fomos campeões com o Rato como titular e o Luciano como reserva. E agora eu vejo que o Rato não importa o Wellington Rato, só que o Luciano é nossa, um acontecimento histórico. Luciano, respeito o Luciano, o artilheiro dos gols inúteis. O Rato foi vendido por 5 milhões. Sabe o que são 5 milhões de um cara que já ganha pouco em relação a Ferreirinha, Caleri, Luciano, Rames, Oscar, Lucas, o Rames ganhava. Sabe o que o Rato ganhava nesse time de salário? Nem metade disso aí. Então, quando pensar que o Wellington Rato foi embora por 5 milhões de reais, interprete que o São Paulo se livrou do Rato. Isso não fez nem cócega, esses 5 milhões não fizeram nem cócegas nas dívidas do São Paulo. Então, mandaram o Rato embora. Não pense diferente disso, não. O Rato era a ponta direita no São Paulo. O Eric era um ponta direita também. Se estava entregando ou não, ele era um ponta direita do São Paulo. Nós emprestamos ele de graça pro Vitória. Mandamos ele embora do São Paulo. Eric e Rato. O William Gomes, o São Paulo fez questão de vender por 9 milhões de euros, porque o técnico não usava o Belmonte, que pra mim é um oportunista da palavra nesse aspecto aí, nesse sentido, porque assim, o diretor de futebol vê que o técnico não usa o William Gomes, você precisa dar um jeito de usar o William Gomes, né? A mesma coisa se aplica pro Estevão, do Palmeiras. Você não usa, o técnico não usa, a diretoria tem que entender uma forma de usar e não de vender baratinho. Então, pra mim, foi oportunismo, sim. Virar público, Belmonte, e falar assim, ó, eu não vendo mais ninguém por 9 milhões de euros, nem pela metade, nem pelo dobro. Ele falou isso numa entrevista. Depois ele vende o William Gomes por 9 milhões de euros, coisa que ele disse que não ia fazer mais e nem pelo dobro disso, nem por 18. E ele vende o William Gomes por 9 milhões de euros. E quando ele vende, ele vem a público e fala, publicamente ele fala assim, ó, não tinha espaço pro William Gomes, então tivemos que vender, dada a rodagem, a minutagem dele, não tinha minutos suficientes, então vendemos. Então agora, não adianta vir aí técnico, presidente, diretor, coordenador técnico, imprensa, esquece, vem falar de elenco reduzido pra mim. Eu não vou comprar essa ideia nunca. Que não tinha um ponta pra colocar. Ontem, Lucas Ferreira, que joga pra caramba esse moleque. Ele joga mesmo, joga muita bola. Mas já era uma dúvida, é um cara da base. E o outro é o Ferreirinha, que machuca muito e por isso não pode jogar 90 minutos. E nós temos que comprar essa ideia de que não tem mais ninguém, porque vocês se desfizeram de todos. O Henrique Carmo, igual o Lucas Ferreira, inclusive o Henrique Carmo sobe pro São Paulo, ele é profissional antes do Lucas Ferreira. O Henrique Carmo foi devolvido para a equipe de base porque o técnico não usa e não quer usar. Então não venha dizer que não tem ponta. Nunca mais diga que o elenco tá reduzido. Muitos são paulinos comprando a ideia de mentirosos, safados, canalhas, que dizem que o São Paulo tem um elenco reduzido. O São Paulo, ele meio que se desfez do Michel Araújo. Eu não sei quanto que o Bahia pagou. Não sei quanto o Bahia pagou, mas vai pagar aí. Acho que 17 milhões de reais. O São Paulo quis vender o Nestor. Quis mesmo. 40 milhões, acho que foi legal, tinha que vender mesmo, bacana. O São Paulo, já falei do Rato, o São Paulo, ele emprestou o Galopo pro River Plate. O São Paulo, do Zubeldia, ele não quis o Galopo, nem tampouco o Rames Rodrigues.
Então você se desfaz de todo mundo, de todos. Se desfaz também do lateral esquerdo lá que veio da Irlanda, né? Acho que é Irlanda. Aquele menino lá, o Jamal Lewis. Devolve Santiago Longo, não quer ver pintado de ouro Lisier e Luan e reclama de que o elenco está reduzido. Cara, se lascar, né? Quem fala de elenco reduzido. Como é que elenco reduzido se você não quer usar todo o material humano que você tem à disposição, mandando caras como o Henrique Carmo de volta pra base, e você pegando um cara igual o Rian Francisco e não usando. Não usa. Esse técnico aí do São Paulo, quando ele lança um cara igual o Marcos Antônio pro time, tá claro que ele não queria colocar. É porque o Luiz Gustavo, de 40 anos quase aí, e o Pablo Maia, de 2 anos contundido, eles se machucaram e tiveram problema de saúde. Por isso que o Marcos Antônio está jogando hoje. Não era pra estar. Por ele tinha o Luiz Gustavo com quase 40 anos em campo. Acho que teria o Rafinha, se não quisesse ter ido embora do São Paulo, teria o Rafinha. Como hoje tem o Cedric, aos 33 anos. Ele gosta de jogador mais velho. Quando ele tira o Ferreirinha do campo ontem, Ferreirinha tinha feito 2 gols e era o melhor em campo disparado, e ele tira o Ferreirinha. Ele chama o Alianza Lima pra cima dele, do São Paulo. Mas nem esse foi o problema capital pra mim do empate. Quando o Alianza Lima fez um gol, quando ele fez aquele primeiro gol, tava na cara. Eu tava até em transmissão, falei, o São Paulo, se não mexer agora, vai tomar outro. Tem que pôr a bola no pé, tem que jogar. Tem que tirar 2 postes da frente, chamados Luciano e Caleri. O 9 e o 10, do ostracismo. A remada contra a maré. Os caras que parecem que estão amarrados no chão. E colocaram o André Silva e o Matheus Alves. Ah, Juba, Matheus Alves, já falei do Rames, do Galopo, podia ser esses caras aí. Podia ser Rames, podia ser Galopo, podia ser o Nestor, podia ser o Michel Araújo. É o que tem Matheus Alves, mas não é por culpa não é por culpa nossa. Time tinha, não quiseram ter. Então era o Matheus Alves e o André Silva, que custou mais que o Caleri, mais que o Luciano. Ele custou mais de 20 milhões pro São Paulo. Se não quisesse pôr o André Silva, ter o Rian Francisco, que o covardia e tristeza, não coloca o Rian Francisco, porque se ele colocar e ele mostrar pro mundo a verdade, que o Rian joga 500 vezes mais que o Caleri, ele vai ser obrigado a escalar esse moleque de titular e ele não pode fazer isso, porque como é que ele tira o Caleri? Então, assim, nós estamos sendo sabotados. Existe uma sabotagem. Você que foi dormir incomodado ontem, e você que acordou incomodado hoje, sabe, querendo ter uma das poucas alegrias da sua vida, que é o São Paulo, né, tirando problemas aí, tudo que você tem na vida, e eu tenho, todos nós temos problemas na vida, o São Paulo ele poderia nos dar essa mínima alegria, né, essa parte da nossa vida correr bem. Ah, tem um time aí que se endividou, ficou pequeno e tal, isso tudo pode acontecer também, mas o São Paulo ele não ficou pequeno. As dívidas, elas são controláveis, totalmente. O São Paulo tem elenco, o São Paulo ele pega o cara que faz os 2 gols e tira. E tira. Então isso é se sabotar, isso é fazer de propósito. A impressão que dá é que a vitória ontem não era interessante pro Zubeldia. Ele tirou o Ferreirinha e deixou o São Paulo empatar. Ele não tira Luciano e Caleri nos minutos normais do jogo ali, o Caleri acho que nem saiu, né? E ele deixa o Alianza Lima empatar. Parece que é de propósito. E quando você avança pra questão diretoria, a diretoria do São Paulo, ela simplesmente, mantendo o Zubeldia, parece também que é de propósito, parece que é melhor perder. Então essa pequena alegria que nós poderíamos ter tido, eu duvido que o Belmonte, o Casares, o Muricy, eles estejam tão preocupados quanto a gente. Eu duvido que pra vida deles o São Paulo seja tão importante quanto pra nós, duvido. Duvido. Eles ficam lá, eles ganham bem pra caramba pra isso, eles mandam, olha a pompa do cara decidir quem fica, quem sai e tal. Baita cargo, né? Mas eu duvido que de verdade mesmo, eles dormiram tão incomodados como nós dormimos ontem e acordamos hoje. Duvido que respiram São Paulo igual a gente. Muricy talvez, mas esse aí também, coitado. Esse aí já tá bem ultrapassado também. E se não tá ultrapassado, tá conivente com esses caras. E eu prefiro acreditar que tá ultrapassado, tá sendo enganado ali dentro. Não acredito que o Muricy hoje esteja feliz com o que o Zubeldia tem feito e o Júlio Casares e o Belmonte. Não acredito nisso. Então, assim, se faz necessária a demissão desse Zubeldia,
Mas não é agora, né? Isso era em outubro do ano passado. Mas tudo bem, vamos pensar que agora... Era contra o Atlético Mineiro ano passado, quando na Copa do Brasil ele demonstrou que ali era melhor perder mesmo, que é se avançar mais que aquilo, não sabe o que fazer, essa barata tonta aí. É a barata tonta, saiu debaixo da pia, fica no meio da cozinha, não sabe o que fazer. É o Zubeldia no São Paulo. Se passa do Atlético Mineiro, vai fazer o quê depois? Vai ganhar um título? Claro que não, ele não é do feitio dele ganhar título. Não é do DNA dele ganhar título. Ele não é ganhador na vida dele. Ele é um cara aí, um encantador de serpente, um louquinho na beira do campo. É o cachorro em pé, como disse um camarada no canal ontem. É um cachorro em pé gritando ali na beira do campo. É o que ele é, sabe? Ele não é um ganhador de título. Não era pra estar aqui. É um técnico do Lanús, do Barcelona de Guayaquil. É o técnico da LDU. Não é pra estar aqui esse cara. Não fala o nosso idioma. Não sabe se comunicar. Não sabe treinar, não sabe mexer, não sabe absolutamente nada. E ontem tomou 2 do Alianza Lima, em casa. Ah, Juba, o Alianza Lima é competente. No quê, bro? Vocês viram o ataque do Alianza Lima com Barcos, que joga bola, concordo. Hernan Barcos, aquele Hernan Barcos, que acho que encarou o Luiz Fabiano em campo, já e o Diego Lugano, que era do Palmeiras há milhões de anos. Depois do Grêmio. O cara jogou contra o São Paulo ontem aos 40 anos e depois tinha o Guerreiro com 41, 2. E aí eu tenho que falar pra vocês que o São Paulo não tem elenco, cara. Nós empatamos em casa com gosto de derrota pro Barcos e pro Guerreiro. E tá certo isso? Temos que olhar pro Zubeldia agora e falar que tá normal? Pelo amor de Deus, né, cara? Mas enfim, tem coisa boa vindo por aí, viu? Eu fiquei sabendo que o Dorival Júnior tá basicamente acertado com o São Paulo e que o Zubeldia deve perder o seu emprego nos próximos dias, agora, e periga perder até hoje. Não, no momento da gravação desse vídeo não perdeu ainda, mas pode ser que hoje mesmo já tenha uma reunião para decidir sobre a saída do Zubeldia, que seria, acho que a melhor notícia da última década, né? Porque isso que tá acontecendo com o São Paulo não pode acontecer mais. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!